E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Fran e até o momento desse vídeo eu estou no 5º período de fonoaudiologia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma das áreas de atuação do fonoaudiólogo e, adivinhem, obviamente, é a fonoaudiologia forense, que foi muito votada aí por vocês aí na comunidade e no Instagram. Bom, essa é uma série nova aqui no canal, onde eu vou lançar uma série de vídeos de todas as áreas de atuação do fonoaudiólogo. Então, toda semana eu vou fazer uma votação, tá? Para vocês aí na comunidade, no Instagram, sobre quais áreas vocês querem ver aqui no canal. Então, fiquem ligadinhos aí, porque de tempos em tempos eu vou colocar uma votação para vocês escolherem qual área vocês querem ver aqui no canal. Bom, então para começar, o que é fonoaudiologia forense? Bom, eu trouxe algumas citações para vocês e uma delas que diz assim: é a possibilidade de utilização do conhecimento, das técnicas e métodos da ciência que tem por objeto de estudo a comunicação humana, no que se refere ao seu desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças em relação aos aspectos envolvidos na função auditiva, periférica e central, né? Periférica, ouvido, orelha média, orelha externa, por aí vai, e central diz respeito ao sistema nervoso. Na função vestibular, na função cognitiva, na linguagem oral e escrita, na fala, na fluência, na voz, nas funções orofaciais, na deglutição, em lides judiciais. Essa citação eu trouxe de Heider Kazumba, né, de 2014, que é uma das referências aí na área forense, na fonoaudiologia. Outra citação que eu trouxe é atividade no âmbito jurídico, de maneira geral, e que não se restringe à análise de registros de voz ou fala em áudio para reconhecimento do autor. É uma citação aí de Gonçalves e Petri, de 2015, sobre definição do que é fonoaudiologia forense. Isso quer dizer que o fono, ele colabora para a fundamentação de um laudo, tá? Ou parecer, e traz informações para o auxílio na tomada de decisão e conclusão de um juiz em um determinado processo judicial. Então, também vale ressaltar que no Congresso Internacional de Fonoaudiologia, em outubro de 2020, foi celebrado pelo Conselho Federal de Fono uma nova área, né, que vocês já sabem aqui, uma nova especialidade, que é a perícia fonoaudiológica, e tendo também sido publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de outubro do mesmo ano, né, mesmo mês aí. Então foi uma conquista aí para quem trabalha com perícia fonoaudiológica, mesmo não sendo uma área não oficial, né, antes desse tempo. Então, o fonoaudiólogo, o perito, ele pode emitir laudos com respaldos em metodologias que demonstram a comparação da voz, comparação da fala, linguagem, grafotecnia, que seria a escrita, biometria facial, por análises de imagens, né, transcrição de textualização e também descrição, né, de perfil comunicativo, tá? Eu trouxe isso com base em artigos que eu li também sobre atuação e também conforme alguns eventos que eu já participei sobre fonoaudiologia e perícia, né? Bom, e ainda somam as análises perceptivo-auditivas, também as análises de conteúdo, análises de linguística, utilização de softwares que o fonoaudiólogo tem que saber, que se for trabalhar com perícia, e toda a expertise aí adquirida na graduação em fono. Então, o que você aprende na fono, na graduação, você também aplica no dia a dia na perícia. Bom, e eu já adianto, né, que nessa área você tem que estudar sim sobre leis e principalmente sobre Código de Processo Penal. Também tem outras coisas, né, que envolvem o direito que você também tem que saber, mas esse é um deles. Bom, agora eu vou definir aqui para vocês o que é ciência forense, para fazer um pouco mais de sentido aí para quem não conhece o termo. Bom, ciência forense falando em citação, né, é a área de interdisciplinar
que tem como o objetivo dar suporte às investigações que são relativas à justiça civil e criminal, tá? De acordo com Fortran e Shibata, 2011. E as ciências forenses, ela tem várias áreas que podem contribuir para a justiça, como, por exemplo, a antropologia, a química, a biologia, a computação, também temos a psicologia, temos a medicina, temos a linguística e temos a fonoaudiologia também. E também tem outras áreas, né, gente? A perícia é muito ampla. Bom, sobre a atuação, né, do fonoaudiólogo. Segundo o parecer do Conselho Federal de Fono, número 36, de 30 de julho de 2014, diz que dispõe sobre a competência do fonoaudiólogo para atuar na perícia de voz, de fala e linguagem. Também contribui ali para o exame de comparação forense de falantes, né? Principalmente a área de voz e a área de linguagem participam disso. Então, é da competência do perito, primeiramente, ser habilitado, capacitado, né, tecnicamente na sua área. Segundo, apresentar perfil psicológico, porque você vai ver coisas que você não esperava, né? Coisas que chocam. Ter disciplina, organização e ética na realização do trabalho pericial. Quarto, estar aparelhado, né, tecnicamente, seria, né, na caso da fono, voz, fala e linguagem. A quinta coisa seria dominar o conhecimento específico, também as áreas afins, e não só a sua área. Bom, sobre tipos de exames e atuações de competência do fonoaudiólogo, né, dentro aí das ciências forenses, compete as práticas forenses, ou seja, o que o fonoaudiólogo pode fazer dentro da fonoaudiologia forense. Primeiro, verificação de edição ou autenticidade de mídias, se aquilo lá é verdadeiro mesmo. Também análise de conteúdo de áudio e vídeo, também analisa e faz transcrição e textualização de áudio e de vídeo, que consiste em passar para a escrita exatamente o que está sendo ouvido ali naquele áudio, mantendo a fonêmica e traços de prosódia. Ou então apenas textualizar a narrativa escrita das intenções comunicativas do falante, né, que seria de competência da linguagem oral e escrita e linguística geral. Também é realizado, né, por policiais e advogados e também técnicos de informática nessa área. Também temos a consultoria em quisitação, né, que são as perguntas, que é quando as partes ou o juiz eles elaboram perguntas pensadas aí estrategicamente para o seu caso, que é entregue para o perito. Aí o perito ele formula respostas que dão ao juiz a interpretação correta para elucidar a verdade dos fatos, respondendo o perito ao juiz, sendo sujeito aí à aprovação. Também temos a identificação facial, né, que seria a prosopografia, que é a descrição das feições humanas ali, faciais, fazendo a comparação, evidenciando semelhanças e diferenças entre duas fotografias, que leva em consideração aí os aspectos físicos gerais do indivíduo e também específicos, como, por exemplo, o formato da cabeça, o posicionamento das orelhas, a distância entre os olhos, o tipo de sobrancelhas, a testa, né, a raiz do nariz também, o tamanho da boca e também tem outras comparações aí e análises que são feitas pelo perito. E na prática, os detidos, eles usam documentos falsos para dificultar o acesso ao banco de dados de identificação e também em outras situações, essas pessoas elas podem se passar por outras, como estelionatários, né? Isso é muito sério, para conseguir empregos, entrar em concursos ou receber algum benefício, né? Tem criminoso para tudo. Então, nesse sentido, o único meio de informação para prosopografia é através de imagem por foto, câmeras de segurança, né, especificamente, e também outras mídias. Também temos a comparação de locutor, que é muita área da voz, que pode-se fazer a análise perceptiva auditiva, né, dentro da fono, e também a análise acústica da voz e da fala. Também aplica técnicas científicas e emite o laudo pericial, né, para provar a veracidade de análise do caso. Então, o laudo,
Além disso tudo, ele deve conter a conclusão de uma impressão baseada em fundamentos e não em opiniões. Não, então não é o que você acha. Então também tem que ter clareza, ou seja, linguagem acessível, tem que ter fidelidade, que é descrever com verdade, né? Fundamentada na ciência. Isso é muito importante para um laudo. E também tem que ter a totalidade, que é o relato completo e exato, comentando todas as hipóteses possíveis do caso. E por último, né, tem a ilustração, que é feito com as fotografias, também é feito com esquemas e também pode ser feito com gráficos para representar, para facilitar a leitura do juiz. Na audiologia, especificamente nessa área ocupacional, a perícia fonoaudiológica ela é aplicada à saúde do trabalhador, né? Desenvolve aí essa área trabalhista. Também na previdência, o fono ele tem a função de avaliar e também atestar a condição de saúde do trabalhador. Muitas vezes, esse mesmo busca serviço com a intenção de se aposentar por possuir lesões que são decorrentes da sua profissão, é o que às vezes acontece. Também o fonoaudiólogo na área de audiologia ocupacional, ele também pode atuar na justiça do trabalho. Então, ele possui a função de ajudar a solucionar conflitos entre empregadores e funcionários. Então, para essa área, são feitas averiguações, né, investigações, como as condições do trabalho estão, né, o uso e o estado dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, e também exames para confirmar essas afirmações. Na voz ou análise acústica, a fonoaudiologia sabe muito bem, teoricamente, que a voz, né, ela configura uma das mais importantes e também mais complexas ferramentas para fazer análise. Então, ainda que uma pessoa ela modifique a sua fala, adote gírias, finja sotaques, esteja sob efeito de drogas, seja alucinógenos, entorpecentes, a voz ela é fundamental e ela configura uma impressão digital sua. É única, é sua, não tem outra igual. Então, o acesso a esses dados eles se dão através de gravações ou interceptações telefônicas. E dentro desses materiais é muito possível identificar parâmetros vocais como a intensidade, os formantes vocálicos, a avaliação do efeito do ruído através de programas de análise acústica, né? Um deles é o PRAAT, que eu já vou falar. Também o fonoaudiólogo perito pode trabalhar com a documentoscopia, uma palavra difícil. A documentoscopia, ela permite a identificação da autenticidade dos documentos para fins judiciais e envolve técnicas de análise e utilização de equipamentos que são especializados. Então, o perito ele leva em conta diversos fatores, como, por exemplo, o tipo de papel, a tinta, os selos, os manuscritos, as marcas de carimbo, enfim. Também faz análise de imagens, tá? Também análise de gestos, que consiste na linguagem corporal ali e microexpressões faciais, que também é muito possível trabalhar com isso. Ou seja, a linguagem não verbal que a gente possui também. Também faz análise de leitura labial, também legendas, ou seja, tradução das falas de uma produção audiovisual em forma de texto escrito e pode ocorrer entre duas línguas orais, entre uma língua oral e outra de sinais, ou então dentro de uma mesma língua. Também temos a análise fonético-acústica, que analisa aí materiais dos sons da fala para poder inferir o que se passa na dinâmica e também na articulação. E nessa análise pode-se usar o PRAAT, né, que é o programa que eu já falei, para fazer aí a análise de indícios de vogais em relação ao ruído ambiental, e isso pode ser percebido e visto no espectrograma que o programa fornece aí pra gente. E isso faz com que se tenha parâmetros como, por exemplo, o ritmo, as taxas de elocução e também a articulação, né, da pessoa, que depende
muito da sucessão vocálica, né? Aí é a ordem. E também alongamentos vocálicos, né? São termos aí dentro da linguística. Então, o que quer dizer tudo isso que eu falei? É que, em outras palavras, essa parte ela fica dentro da área da fonética forense, que é a sub-área da linguística forense, que é relacionada à perícia de identificação de falantes. Né? Espero que vocês tenham entendido. Também tem a grafotecnia. A grafotecnia, ela analisa textos escritos à mão ou à máquina. E a finalidade é descobrir se são autênticos ou se são falsificados e se foram escritos pela mesma pessoa em documentos suspeitos de fraude. Então, são coisas bem sérias. Então, cada pessoa, ela também tem sua própria grafia única e individual. Então, mesmo que as escritas sejam muito parecidas, elas nunca vão ser idênticas. Eu vou falar agora para vocês os tipos e as áreas da perícia. Existe a perícia judicial ou forense, né, que são a mesma coisa. E ela ocorre no âmbito forense, ou seja, por pedido formal ou autorização de autoridade judicial ou então policial, quando necessitam de um auxílio para poder concluir uma sentença. Então, o perito judicial, ele atua como auxiliar do juiz de primeira instância. O que seria a primeira instância? É a porta de entrada do poder judiciário, por onde se inicia a maior parte dos processos que são analisados e julgados por um juiz. Então, nesse contexto, o perito ele deve cumprir o que é determinado pelos códigos de processo civil e processo penal e normas trabalhistas também, sendo a sua base ali fundamental desses procedimentos periciais, né? São aí essas áreas aí de códigos de processo civil, penal, enfim. Bom, e sobre as ações do perito, ele pode atuar na área civil, tanto estadual como federal. Também pode atuar na área penal, né, que seria na estadual e também no âmbito federal, e também na área trabalhista. Bom, também temos a área securitária, né, que é onde há a identificação de amparos que são relacionados ao ramo do seguro de pessoas, né, que empregam disposições em contratos com seguradoras ou planos provados em saúde, né. Isso quer dizer que o perito securitário ele trabalha na avaliação de danos e sinistros. E o que seria sinistros? Seria o acionamento do seguro que você contratou. E também atua em seguros de vida, né? De forma que atua diretamente na iniciativa privada e não necessita de concurso. E também temos o perito, né, na área previdenciária ou administrativa, que seguem as leis maiores, normas e portarias próprias de serviços públicos para o gozo de amparos nas previdências públicas, ou seja, por exemplo, o INSS ou também outros órgãos públicos que têm previdência privada. Então, traduzindo aí em outras palavras, avalia e comprova situações de incapacidade, se tem relação ali, o indivíduo tem relação com o trabalho, né, a lesão, ou se foi agravada por ele e se está enquadrado no recebimento dessa previsão. Existem outras áreas aí que o perito pode atuar, né, que seria no inquérito policial, investigações independentes, né, feitas pelo Ministério Público ou Ministérios Públicos, investigações de ocorrências aeronáuticas também, avaliações periciais, que são feitas aí para clientes que são privados, né? Clientes que pedem aí pessoalmente para o perito. Falando sobre os tipos de perícia agora, né? Temos alguns tipos de perícia, que seria a perícia oficial, a perícia direta, a indireta, a necessária, que também é chamada de obrigatória. Eu vou explicar aí cada uma delas para vocês. Bom, na perícia oficial, ela é determinada pelo próprio juiz ou ela é requerida. Então, se foi solicitada pelas partes envolvidas, ou seja, as partes elas podem, né, requerer pedir a presença de um perito de sua confiança, que seria aí o assistente técnico.
Temos a perícia direta, que é quando o periciando, né, a pessoa ali, o periciando que está sendo examinada, ela está presente para a realização do exame médico pericial. E também temos a indireta, que é quando baseia-se em informações trazidas ao perito através de documentos, sem necessidade do exame físico direto. E temos a necessária ou obrigatória, né, que é imposta por uma norma legal ou então facultativa. Então, se não há previsão legal, ou seja, é quando a perícia é realmente necessária em um processo. Então, é necessária para a investigação de insalubridade, né, ou periculosidade no ambiente de trabalho, por exemplo, né, que existem algumas aí irregularidades em empresas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o assistente técnico e o perito. Lembrando aí que o fono pode trabalhar com as duas coisas, tá? Mas o perito, ele é a pessoa que é designada ou ela é nomeada pela autoridade judiciária ou administrativa e avalia aí alguma questão civil, alguma questão trabalhista ou criminal. E a partir disso pode emitir o parecer, que seria o laudo. Então, as avaliações periciais investigam os ambientes forenses, policiais e previdenciários, como em investigações de acidentes, incidentes aeronáuticos, acidentes de trânsito ou para pacientes particulares, para poder solucionar questões aí específicas. Temos dentro ainda dos peritos o perito estadual, temos o federal e o estadual. O estadual, ele faz perícia em locais de crimes contra a pessoa, acidente de trânsito, genética forense, ou seja, crimes aí que são comuns e podem atuar aí em secretarias de segurança pública estadual. Bom, temos aí o perito federal, que trabalha aí com a elucidação de crimes de natureza federal, de interesse da União. E o que seria a União? Seria a pessoa jurídica de direito público interno que representa o governo federal. E trabalham com informática forense, documentoscopia, como eu falei, química forense, contábil, meio ambiente, entre outros. Então, atuam no Ministério da Justiça e na Segurança Pública. Agora, o assistente técnico. Bom, o assistente técnico, ele representa cada parte ali da perícia, que pode ser contratado pelo réu ou pelo reclamante. Então, mesmo trabalhando para uma das partes, na verdade, o assistente técnico, ele deve manter a imparcialidade. Então, o assistente ele pode validar o laudo ou emitir o seu próprio para o juiz fazer a avaliação, com todos aqueles aspectos que eu já expliquei do que o laudo deve ter. Então, poderá o assistente técnico estar presente nos juízes civil, trabalhista, administrativo e também no criminal. É mais comum que o assistente técnico emita o seu próprio laudo, o seu próprio parecer, né? Mostrando seus pontos de vista sobre o caso do cliente para o juiz. Então, é permitido ao assistente técnico também omitir, né, entre aspas, certos dados que podem prejudicar o assistido, desde que não infrinja a técnica e a ética. O contrário aí do perito, né, que não pode negar aos assistentes técnicos o acesso de dados processuais e presença em visitas e também em exames. Bom, agora para finalizar, eu vou falar um pouco dos programas, né, dos softwares que o fonoaudiólogo perito ali costuma usar, geralmente, tá, gente? Pode ter mais, pode até ser menos do que isso, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Como eu já citei, temos o primeiro deles, que é o PRAAT, né? Ele serve para analisar, também serve para sintetizar e também para manipular desde os segmentos ali vocálicos até as melodias dos sons da fala, criando aí figuras de alta qualidade, como por exemplo o espectrograma, os oscilogramas, curvas de pitch, intensidade, entre outras funções aí que o PRAAT possui. Temos também o hash tool, né, que ele serve para informar a procedência de um material que está sendo periciado.
Então, ele dá o código de identificação que tem em todos os arquivos multimídia, que contém importância forense ali naquele momento que foi entregue o material. Então, o fonoaudiólogo, ele deve informar esse registro no laudo, tá? Como comprovação da integridade da cadeia de custódia. Cadeia de custódia, de acordo com o artigo 158, considera-se a cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a sua posse e manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, eu trouxe aí a citação do artigo 158. Temos também o programa SAPO, não sei se é assim que se pronuncia, se é SAPO, eu falo SAPO. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Então, o SAPO, gente, o programa SAPO, ele identifica pessoas apontando medidas faciais em pontos estratégicos que não mudam com o passar do tempo numa pessoa. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que características exclusivas de cada pessoa, elas são únicas, como eu já falei, em outros aspectos. E é considerada um exame de comparação objetivo das imagens examinadas, que é feito pelo fono perito oficial, ou também não oficial, né? Ou também pelo papiloscopista policial. Temos também o GIMP, ou GIMP, não sei se é assim que pronuncia, me desculpem, que é o Programa de Tratamento de Imagens, tá? Para fins forenses. Então, ele evidencia elementos que são importantes para as perícias que precisem de imagens comprobatórias, também grafotecnia, prosopografia, né, que eu já expliquei, e análise de conteúdo aí. Bom, gente, essa área da perícia é muito extensa, né? Vocês não acharam? Eu achei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado demais, que tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas do que o perito fonoaudiológico faz, perito da fono, né? E a gente tem muito que contribuir para a justiça aí do nosso Brasil, né? Então, se aproxima muito do direito, se afasta um pouquinho só da área da saúde, porém a gente usa todas as técnicas que a gente possui, né, na faculdade, que a gente adquire durante a faculdade, como a análise perceptiva auditiva, que é muito a área da voz. Semana que vem terá outro vídeo sobre outra área da fono. Eu espero muito que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada por assistirem até aqui. Me sigam no Instagram. Sigam também a Liga de Perícia Fonoaudiológica, né? Que é uma das ligas que eu participo na universidade. Vale muito a pena, eles postam conteúdos lá. Às vezes os conteúdos têm a ver com a própria perícia fonoaudiológica e também muitos eventos sobre o nosso tema aí dentro da perícia. É uma área que eu gosto bastante, admiro muito quem faz, que tem saúde mental suficiente, né? Eu amo essa área de investigação. Então, é isso, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!